Bom dia, Kleber, bom dia, ouvintes. Sou o Dr. Fábio Strauss, estou com vocês em mais um programa Melhor com Saúde. Hoje nos encontraremos todas as segundas-feiras nesse mesmo horário, conversando sobre os mais diversos assuntos. Hoje tenho o prazer de receber o Dr. Diego Madalosso, cirurgião torácico. Bom dia, Dr. Diego. Bom dia, Dr. Fábio, bom dia, ouvintes da rádio. É um prazer poder vir aqui conversar com você sobre um assunto tão importante, tão corriqueiro em nossa sociedade. Então, pessoal, hoje vamos conversar um pouquinho sobre o cigarro, o tabagismo. Estima-se hoje em dia, Fábio, que cerca de 1,3 bilhão de pessoas, quase 25% da população mundial, fume. E graças a inúmeras campanhas aí contra o tabagismo, esse número vem diminuindo. No Brasil, para você ter uma ideia, nas últimas 3 décadas, o tabagismo diminuiu de 35% para quase 11%. Graças a campanhas de educação, campanhas antifumo e leis mais rigorosas em relação ao tabaco. Então isso é muito importante, está diminuindo, isso é importante, a conscientização da população parando de fumar, mas mesmo assim ainda é um número muito alto, né, Dr. Diego? Exatamente, Dr. Fábio, é um número bastante expressivo, ainda mais tendo a noção de que o tabagismo hoje em dia é a principal causa de morte evitável no mundo, né? Para te ter uma ideia, fumantes eles chegam a ter 30 vezes mais chances de desenvolver o câncer de pulmão, 5 vezes mais chances de desenvolver infarto do miocárdio e 5 vezes mais chances de desenvolver bronquite, enfisema, entre outras doenças relacionadas. Então, pessoal, um hábito de vida que a gente consegue modificar, que é o caso do cigarro, olha o índice de doenças graves importantíssimas que podemos evitar, né, Dr. Diego? Exatamente. Não fumar, ele tem uma melhora importante em relação ao enfisema, câncer de pulmão, chegando a diminuir em torno de 90% a sua incidência em relação a essas patologias aí que a gente comumente vê no nosso consultório. Então, o Dr. Diego, ele é especialista nessa área de pulmão, né? Ele é cirurgião torácico. O dia a dia dele é ver pacientes com câncer de pulmão. Então, pelo que o senhor está nos dizendo, 90% das pessoas com câncer de pulmão fumam. Exatamente, é uma incidência muito elevada em pacientes que chegam ao nosso consultório com uma doença relacionada à parte neoplásica pulmonar, ter uma grande incidência prévia aí de exposição ao tabagismo, ao tabaco. Então, não só relacionado a isso, como ao infarto, a outras doenças importantes também ligadas ao tabagismo. Então a orientação é não fumar, porque a parte genética a gente não consegue mudar, né, Dr. Diego? Mas existem coisas na nossa vida, no dia a dia, que a gente consegue modificar. Em relação a isso, muita gente sempre diz, tem um conhecido que fumou a vida inteira e não teve nenhuma doença. Isso aí são raras exceções. A maioria esmagadora das doenças neoplásicas, pulmonares e cardiovasculares estão relacionadas ao tabagismo e as suas graves consequências aí pela exposição longa e contínua do tabagismo. E aquela pessoa que convive com alguém que fuma, eu não fumo, mas minha esposa fuma, ou o pai fuma, o filho não. Ele também tem esse índice aumentado, Dr. Diego? Em relação ao tabagismo passivo, tem um índice mais elevado, mas não tanto quanto um paciente que é exposto diariamente pelo próprio tabagismo. O paciente que fuma tem um índice bem elevado, o paciente que está exposto a isso longos períodos, anos, né? Exatamente, tem um índice mais elevado, mas não tanto quanto o paciente tabagista ativo. Sim, o tabagista ativo tem uma incidência maior, depois aquele que a gente chama do passivo, que é quem convive, e aquele que tem muito menos chance é o que não fuma. Perfeito isso? Exatamente. E sem falar das outras doenças relacionadas ao tabagismo, com a doença circulatória periférica, com doenças cardiovasculares aí que tem grande incidência nesses pacientes aí que tem esse vício com o tabagismo, com o tabaco. Perfeito. Então, pessoal, muito importante, tanto a questão da vida saudável longe do tabagismo. A gente viu que o índice de pessoas fumando está diminuindo, mas ainda é muito alto, né, Dr. Diego? Antes a gente estava conversando, tem um número alto de pacientes que, se continuar nessa proporção atual, vão vir a ter alguma doença grave relacionada ao cigarro, né?
E hoje em dia tem alguns dispositivos eletrônicos, narguilé e dispositivos de fumaça, que, como é uma novidade, tem aumentado muito essa incidência entre jovens e o pessoal acha que aquilo não faz mal. Na verdade, tem alguns estudos que estão sendo feitos demonstrando já uma grave relação entre esses dispositivos eletrônicos de fumaça, narguilé e tudo mais, com um índice relacionado a câncer e outras doenças cardiocirculatórias que está bem elevado em relação a essa nova moda aí que o pessoal tá utilizando. Sempre que aparece novidade, principalmente a gurizada acaba achando que não faz mal e vão entrando nessa, mas então fica importante a dica de que isso também os estudos estão mostrando que faz mal. Então, pessoal, vamos chegando ao final de mais um programa. Agradeço o Dr. Diego Madalosso, cirurgião torácico. As considerações finais para hoje, Dr. Diego. Bom, Fábio, gostaria de agradecer o convite aí para tentar explanar um pouco sobre a gravidade do tabagismo, tentar incentivar o pessoal a parar de fumar. E o conceito correto em relação a isso é que é sempre a vantagem em parar de fumar, independente da idade. Às vezes o pessoal fuma um pouco ou fuma muito e acha que já não tem mais por que parar, mas o conceito correto é que sempre há vantagem em parar de fumar. E ajudar alguém a parar de fumar é salvar uma vida, porque tu vai acabar trazendo um benefício bastante grande para a vida dessa pessoa que tu está incentivando, porque dificilmente sozinho a gente consegue abandonar o tabagismo. A gente precisa de ajuda multidisciplinar e para ter um benefício a longo prazo favorável. Perfeito, então, pessoal, essa é a dica de hoje. Agradeço o Dr. Diego Madalosso, cirurgião torácico, que atende em Taquara, o consultório 3541-1053. Eu sou o Dr. Fábio Strauss e volto com vocês na próxima segunda-feira com mais um programa Melhor com Saúde.